5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Amado Pai Celestial, quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está presente neste lugar, que deixaram o aconchego do seu lar, o aconchego da sua sala de estar, para vir cultuar a Ti nesta tarde, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente. E, Pai, abençoa a ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aproximando-se dele. Os irmãos podem se assentar. Boa tarde. Amém. Estão todos bem? Amém. Amém. Estamos tendo um bom tempo hoje. Eu quero aproveitar já no começo. A última vez que eu estive aqui, eu citei sobre 5 escrituras que falavam a respeito do batismo, e eu deixei apenas a escritura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 38. E não para quem já crê, mas para quem ainda está estudando e ainda precisa ver essas escrituras, as escrituras são 4 em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Atos 8, capítulo 8, versículo 16 a 17, vocês podem ler também capítulo 10, do 42 ao 48, e também Lucas 24, 47. E até em São Lucas, no capítulo 24, esse versículo fala que em seu nome se pregasse o batismo e o arrependimento. Mas vamos entrar agora também no nosso tema, que é aproximando-se dele. Na Bíblia, os irmãos que leem e que conhecem, sabem que toda pessoa que se aproximou dele, aconteceu algo na sua vida. E aconteceu de que estas pessoas, para poderem se aproximar de Deus, elas sempre tiveram que se aproximar de um ministério. Não tem como eu querer me aproximar dele se não for através de um ministério. Tanto que Israel estava sendo escravizado por Faraó, Deus podia descer ali e exterminar, mas Deus usou um ministério profético para poder tirar aquele povo daquela situação de escravidão. Eles precisaram do ministério de Moisés. Talvez você pense, você não tem que discutir comigo, porque eu estou citando a Escritura. Você pode até pensar, não, mas há outros meios. A maneira da Bíblia, da Escritura, para que eu e você possamos nos aproximar mais dele, sempre será através de um ministério. A própria Maria Madalena,
A Bíblia diz que ela tinha 7 espíritos imundos sobre a vida dela, que Anás e Caifás nunca puderam fazer nada por ela, embora eles tivessem um ministério levítico, um ministério sacerdotal deixado por Moisés, ordenado por Moisés. Mas aquele ministério chegou a um tempo que não podia fazer mais nada por Maria Madalena. E quando ela se aproximou do ministério de Jesus, ele, através daquele ministério, pôde libertá-la daqueles 7 espíritos que dominavam a sua vida. Amém. Cada pessoa que se aproximou dele, aconteceu algo. O próprio endemoniado de Gadara, o gadareno, o irmão Brana, fazendo um drama, ele disse que ele vivia bem. Ele vivia bem com o seu lar, com a sua família. Mas um dia aconteceu que um espírito se apoderou dele e o levou a fazer coisas que uma pessoa, na sua sã consciência, com a mente sã, não faria. Amém. E tentaram prendê-lo e o acorrentaram. E a Bíblia diz que ele andava nos lugares onde enterrava as pessoas, nos sepulcros, com correntes nele, e não permitia que ninguém se aproximasse. Mas um dia, Jesus, passando por ali, encontrou com ele. E quando o gadareno se aproximou dele, aqueles espíritos que estavam ali disseram: viestes me atormentar antes do tempo? Jesus. E quantas pessoas hoje não podem estar na mesma situação, precisando de que Jesus passe perto deles, mas eles têm que entender que Jesus hoje está em um ministério. Amém. Ele tem um ministério. E o irmão Brana disse que é o mesmo ministério que ele teve há 2000 anos atrás, que era o ministério de Filho do Homem. E quando o gadareno se encontrou ali, ele perguntou: se queres, aquele demônio chamado Legião disse: se queres, permita que eu entre nos porcos. E Jesus permitiu. Sim, vão. E a Bíblia diz que aqueles porcos caíram no despenhadeiro e se atiraram no mar. E o irmão Brana disse que os espíritos nunca morrem. Os espíritos continuam. A pessoa pode morrer, mas aquele espírito continua. E você poderá, aqui nesta vida, talvez entre os entes que você perdeu, você vê aquele espírito sobre outra pessoa. E você verá: mas aquela pessoa não agia dessa maneira. E você lembrará: não, mas aquela pessoa agia da mesma forma, da mesma maneira, porque aquela pessoa morreu, mas aquele espírito encontrou um outro lugar para poder agir, poder trabalhar. E quando aqueles demônios deixaram o gadareno, o irmão Brana, continuando o drama, ele diz que voltou para casa. Ele queria segui-lo e Jesus para ele: não, volte para o seu lar. E quando ele voltou, o irmão Brana disse que ele estava, a sua esposa estava estendendo as roupas. E você não verá esse drama na Bíblia. Você terá que conhecer o ministério do irmão Brana para poder encontrar este drama. O irmão Brana diz que as crianças estavam ali perto e quando viram ele chegando, elas começaram a correr.
porque estavam com medo dele, mas elas não sabiam que aquele homem tinha encontrado um ministério que poderia fazer algo sobre ele, algo para ele, tirar da vida dele aqueles espíritos, aquela legião de demônios que estavam sobre a vida dele. Porque, meu irmão, os ministérios, eles podem manifestar muitos sinais. Você pode ouvir de pessoas que foram curadas, como nós estamos ouvindo dessa pessoa que foi libertada. Mas o maior sinal que um ministério pode realizar é a mudança na vida de um pecador. Amém. É uma pessoa que vivia uma vida secular, uma vida dirigida ao pecado, fumando, bebendo. Um dos maiores sinais que o ministério pode realizar é mudar a vida de um pecador, é mudar a vida daquela pessoa, e aquela pessoa se tornar uma nova criatura em Cristo, se tornar uma pessoa diferente, se tornar uma pessoa melhor. E nós vínhamos conversando no carro que um dos maiores milagres que Jesus fez foi perdoar os meus pecados. Amém. Amém. Foi o maior milagre que ele era perdoar os meus pecados. Mas ele perdoou os meus pecados através do ministério que ele tinha. Ele tinha um ministério para poder restaurar a minha vida a uma condição em que eu pudesse ter companheirismo com Deus, poderia ter companheirismo com seus filhos, que hoje são meus irmãos e irmãs. Amém. Nós podemos falar de um outro grande personagem também, João Batista. As pessoas que se aproximaram do ministério de João Batista, elas ficaram surpresas, porque era uma coisa incomum, um homem seminu, vestido em peles de ovelhas, com cabelo e barba grossa, dizendo para aquele povo que eles tinham que se arrepender. Talvez hoje, no nosso tempo, no dia atual que nós estamos vivendo, nós estaríamos pensando, vendo uma cena como aquela, que aquela pessoa não estaria também numa sã consciência. Um homem surgiu do nada, condenando o sistema de Anás e Caifás, chamando os fariseus, que era uma das maiores religiões daquele tempo, os fariseus e os saduceus, que eles tinham que voltar para Deus. Agora você imagina a cena, um homem na beira de um rio, falando contra aquilo ali. E aí foi mais ousado, que ele chegou para o rei e disse para ele que não era lícito ele tomar a mulher do seu irmão. Apontou o erro do rei. Disse: olha, você está vivendo errado, não te é lícito fazer isso. Quem concordava com o sistema achava aquele homem um louco. Ele está fora de si. Olha o que ele está falando. Uma hora o rei vai mandar os soldados matarem esse homem. E aquele homem que tinha o seu respectivo ministério, ele simplesmente não tinha um altar, não tinha uma igreja, não tinha um lugar para poder ir, poder pregar. Ninguém queria receber ele, ninguém queria ter aquele ministério perto dele. Mas quando os fariseus se aproximaram daquele ministério e perguntaram: olha, se tu não é Elias, tu não é o Cristo, tu não é o profeta, porque essas perguntas foram feitas a ele, e João disse que não era nenhuma delas. Ele disse: mas então, o que falaremos a teu respeito para aqueles que nos enviaram? E João simplesmente disse:
Eu sou a voz que clama no deserto. Amém. Ele usou a escritura que era do seu ministério. Amém. Porque os homens podem ter ministérios, com certeza. Mas o ministério, ele tem que ser identificado por uma escritura. E todas as pessoas que se aproximaram do ministério de João Batista, que depois passaram para o ministério de Jesus, eles entenderam que João Batista era a escritura manifestada para aquela hora. Amém, Senhor. Porque de que adianta o ministério se ele não tem uma escritura para identificá-lo? Tem que haver uma escritura. E João Batista, por mais estranho que ele fosse, por mais que o seu ministério não estivesse de acordo com os fariseus, com os saduceus, nem com o rei, nem com a política, não estivesse concordando com ninguém, era a escritura manifestada. Qualquer irmãos ali que se aproximaram do ministério dele, de João Batista, receberam os efeitos benéficos daquele ministério, porque aquele ministério estava anunciando a vinda de Cristo. Aleluia. Aquele ministério estava preparando o povo para a vinda de Cristo. E aqueles que creram receberam a Jesus, entenderam que aquela era a mensagem agora de João Batista. E vocês vão ver uma coisa aqui agora, em Atos também 19, que quando Paulo estava passando pelas regiões superiores de Éfeso, ele encontrou alguns varões irmãos ali. E aqueles varões tinham sido discípulos de João Batista. Eles tinham sido batizados no batismo de João, mas não sabiam que o Cristo já tinha vindo. Mas eles tinham tido conhecimento do ministério de João Batista, e eles não viram o Cristo, mas Paulo chegou até eles. O ministério do apóstolo Paulo chegou a eles, e eles receberam também os efeitos benéficos daquele ministério. Amém. Qualquer pessoa que se aproxima do ministério que Deus está manifestando na terra no dia que ela está vivendo, ela recebe os efeitos benéficos daquele ministério. Amém. E o efeito benéfico do ministério é a revelação da palavra manifestada. Amém. É o maior efeito benéfico que uma pessoa pode receber, é a revelação de ver a escritura manifestada naquele ministério. Amém. Vocês, como o irmão Brana, quando pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo foi tão forte que passou mais de 50 anos e nós não sabíamos nada a respeito daquilo, mas nós nos aproximamos daquilo, e aquela bênção teve que vir sobre nós, a revelação daquela escritura. Amém. Tem que vir sobre a eleição do crente. Ela encontra aquela eleição, e aquela escritura então é manifestada para o eleito. Israel foi abençoado pelo ministério de Moisés. O povo judeu, aqueles que se aproximaram de Jesus, foram abençoados pelo ministério de Jesus. Mas Jesus usou as escrituras para poder se identificar também por aquele povo, para identificar o ministério dele. E por mais que ele usasse as escrituras, a Bíblia diz que ele deu o entendimento para que eles pudessem entender as escrituras. Amém. Porque eles tinham a lei, eles tinham os salmos, e Jesus várias vezes mencionava as escrituras. Convém que o Filho do Homem padeça, e citava a escritura. Mas quando ele foi ao Calvário, quando ele morreu,
humilhação que ele sofreu, a barba que lhe arrancaram, que o soldado romano lhe arrancou. Quem deveria estar naquele lugar era eu. Amém. A barba que deveria ter sido arrancada era minha. O rosto que deveria ter levado o cuspe do soldado romano era o meu rosto. Mas ele foi ali e tomou o meu lugar. E sofreu. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Mas quando ele foi ao Calvário, desceu as partes mais baixas da terra e foi subindo e ressuscitou no terceiro dia, então abriu o entendimento para que eles pudessem entender a Escritura. Porque eu posso falar das Escrituras do batismo, eu posso falar de várias Escrituras sobre o respectivo ministério da hora, mas se o Espírito Santo não vier sobre a pessoa, ela não terá o entendimento claro para reconhecer a Escritura manifestada. E esta declaração traz uma identificação também. Porque se eu tenho um entendimento claro da Escritura, é porque o Espírito Santo tem descido sobre mim para me dar o entendimento delas. E veio sobre o que? Sempre veio sobre o ministério primeiro. Sempre tem que vir sobre o ministério. Eu sei que vocês da primeira e segunda etapa, vocês não têm tido o entendimento para entender o ministério deste dia, porque o Espírito Santo não tem lhes dado o entendimento. O mesmo Espírito Santo que deu o entendimento para o irmão Branham também cegou as denominações para não entenderem as Escrituras daquele dia. As igrejas pentecostais que apoiavam o ministério do irmão Branham na cura divina, estava tudo bem. Eles estavam ali felizes, eles estavam recebendo aquelas bênçãos da cura. Mas quando William Branham chegou na sua terceira puxada no seu ministério, a abertura da palavra, aquela abertura da palavra identificou o ministério dele. Então eles o deixaram, eles o rejeitaram, porque o mesmo Espírito Santo que deu a luz, aquela luz iluminou William Branham, mas cegou o entendimento deles. E realmente é uma declaração forte. Eles vão dizer, irmão Alexandre, o senhor também ficou louco. É verdade. Mas eu sei, meu irmão, Deus me deu o privilégio de poder ver a Escritura manifestada em um ministério. Eu quero ler para os irmãos aqui, na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, que como João Batista usou a Escritura para identificar o seu ministério, qualquer pessoa que se aproximava ali daquele respectivo ministério recebia o entendimento daquela Escritura. E o irmão Branham não foi diferente. A respeito da terceira puxada, o irmão Branham, ele disse a respeito do que aconteceu no Monte Pôr do Sol, no parágrafo 148, o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora, o que ele disse? É Deus
cumprindo sua palavra. Estava William Branham se identificando agora através da Escritura, o ministério se identificando através da Escritura. E eu sei que estas coisas, parece que nossos pregadores são muito repetitivos nisso, mas essas coisas levaram quase 40 anos para poderem ser faladas ao povo. Veja, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, é a Escritura. Você pode ver o ministério de William Branham e ver a Escritura manifestada naquele ministério. Por que você vê? Porque eu vejo, porque nós nos aproximamos do ministério manifestado da hora. Aí você perguntou, William Branham? O William Branham foi um ministério lá atrás. Porque Apocalipse 10 não termina no versículo 7. Ele continua. Amém. Ele continua o 8, o 9, o 10 e o 11. Amém, Senhor. Teria que vir um ministério para cumprir agora a outra parte. Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. João tomando o livrinho da mão do anjo forte, tomando na mão aquele livrinho e profetizando outra vez depois que come o livrinho. Amém. Agora vamos à identificação. Por que eu vejo? Porque eu tenho me aproximado deste ministério, do ministério escriturístico do dia em que eu estou vivendo, do dia em que você está vivendo. E você sabe que o efeito benéfico é esta revelação. Amém. Não tem nada que possa ser superior a isto. Você poder se aproximar do ministério de João hoje, você poder ver as escrituras, as profecias, tudo cumprido lá atrás, tudo que faltava, João veio e mostrou para nós lá atrás. O monte pôr do sol, a profecia, os mistérios, João veio e mostrou para nós o que aconteceu lá, porque eu e você nos aproximamos do ministério. Amém. Porque o pastor João Bispo dos Santos, que é o pastor deste ministério aqui, o pastor local do Tabernáculo Branham, Sapucaia do Sul, se aproximou deste ministério. E todos esses irmãos do Brasil que têm se aproximado do ministério de João receberam o efeito benéfico do ministério dele, que é poder ver as coisas que ninguém podia ver, que apenas João podia ver. Você se aproximou ali e pôde ver que os 7 trovões já foram soados, que o novo nome já foi revelado, que eu não preciso mais nem receber oração para ser curado. Eu já fui curado lá no Calvário, eu já fui perdoado no Calvário, eu já tenho recebido todas as minhas bênçãos lá atrás. Me aproximei do ministério de João, e me aproximando daquele ministério, o efeito benéfico desceu sobre mim, desceu sobre você. Sabe qual é o efeito benéfico também? A pedra de coroa, aquela revelação que coroa esta esposa como rainha dele, que coroa esta igreja. Agora, hoje, ela tem recebido esta coroa de rainha, uma coroa de 7 trovões sobre ela. Aleluia. Glória a Deus. Você viu? Como pode? Às vezes eu olho para mim, como eu tinha dito, eu não estou aqui porque sou digno. Eu não estou aqui porque eu mereço. É como eu falei, eu merecia ter a minha barba arrancada pelo soldado romano. Era isso que eu merecia. Porque nós viemos já aqui a essa dimensão
fadado a ser pecador. Já nascemos com essa sina. Mas Deus não nos condena por nascermos pecador. Ele nos condena por nós não querer deixar de ser pecador. É por isso que Ele vai condenar o pecador que através do seu livre-arbítrio rejeitou o ministério dele na hora. Ele não... Porque você sabe, o pecado original é a incredulidade. E quando eu reconheci o ministério dele, a Escritura manifestada, então a minha incredulidade foi perdoada. Mas se eu endureço meu coração, endureço e não quero saber, e rejeito e piso em cima, então eu mereço mesmo receber o juízo dele sobre mim. Aleluia, Jesus. Mas por eu ter me arrependido de ser um pecador, Ele me perdoou você. E passamos pelo julgamento agora para não sofrermos o julgamento do trono branco, para não sermos julgados lá. Mas e aonde você se encontrará, pecador? Aonde você se encontrará naquele dia? Você será condenado por ter rejeitado o ministério da hora. Porque ele foi mostrado a você e você endureceu o coração. Vocês, primeira e segunda etapa, vocês da dualidade, vocês não terão desculpas naquele dia, porque Deus tem um ministério da hora manifestado, que tem transformado vidas na terra. Amém. Tem transformado a minha vida, tem me abençoado, tem me ajudado. Você apanha, mano? Mas apanho, porque o ministério está aqui para isso, para me colocar em ordem. Eu não quero um ministério que venha dar tapinha nas minhas costas. Eu não quero um ministério que diga: não, meu irmão, tudo bem, fique passando a mão. Eu quero um ministério que mostre o meu erro para me colocar em meu lugar. É isso que eu quero. Alguém sincero, um pregador sincero que mostre o meu erro para me colocar diante de Deus em sua perfeição. Glória a Jesus. Aproximando-se dele. Você deseja se aproximar dele? Você terá que se aproximar de um ministério. Não tem desculpa. Você terá que se aproximar de um ministério para poder se aproximar dele. Talvez você diga: meu pastor é Jesus, eu não preciso de pastor. Você fala isso para você não pagar dízimos. Eu preciso de um ministério, eu preciso de um pastor. Eu preciso de um pastor para me aproximar dele. E Deus tem nos dado esta bênção. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu creio que está bom. Eu acho que aqui nós já recebemos a nossa bênção. Não é verdade? Aleluia. Vermos a Escritura do dia manifestada é um privilégio. Amém. Paulo disse que os antigos queriam ter visto esse dia. Amém, Senhor. Eles queriam poder ver. O irmão Brana queria poder ter visto esse dia. Aleluia. Ele disse: espero todo dia que alguém se levante e diga: irmão Brana, estou vendo. Levamos 40 anos para que um homem se levantasse no Brasil e dissesse: eu vejo, irmão Brana, eu vejo um novo nome, eu vejo estas bênçãos, porque nós temos nos aproximado do seu ministério na terra. Amém. Aleluia. Amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos com estes irmãos. Eles têm suas lutas, as suas necessidades, Senhor, os seus pedidos especiais, eles estão manifestando agora, neste momento,
o Senhor possa atender os seus pedidos, o Senhor possa socorrer o pai de família que precisa levar o pão e o leite para os seus meninos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a mãe de família, Pai, que tem que preparar o alimento para a sua família. O Senhor possa ir ao socorro deles e uma porta se abrir para eles, Pai. A porta de emprego, a porta da cura, a porta da salvação para aquele pecador que ainda não tem entrado, Senhor. Que o Senhor estenda a sua graça e a sua misericórdia que está aqui até eles. E eu oro também, Senhor, por cada pedido especial que está nesta folha aqui, Senhor. Que cada nome seja abençoado, cada pessoa agora possa receber a bênção espiritual da sua palavra, possa receber a sua libertação, possa receber a sua cura, possa receber a bênção que eles têm pedido, Senhor. E eu agradeço por tudo, Pai. Abençoa também nossos irmãos que estão ali em Franca, naquela grande reunião ali que eles estão tendo. Possa o culto mais adiante ser uma bênção também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.